Adeus Financiamento, episódio 21, último aporte de 2025. Vem comigo para você ver o que eu fiz com o meu salário de dezembro e também uma leve retrospectiva e de como que a carteira performou, quanto que eu recebi de dividendos ao ano, como é que está o meu patrimônio, enfim. Fica comigo que vai ter também uma overview desses investimentos de 2025 nesse vídeo. Começar esse vídeo com uma boa notícia, não sei se você vai lembrar, mas lá no meu vídeo com investindo o salário de outubro, teve até uma brincadeira que no caso eu não investi com o salário de outubro. Eu tive que resgatar a minha reserva de emergência que estava lá no Sofisa para conseguir fazer os aportes devido a uma questão particular. Só que aí em dezembro eu consegui recuperar esse recurso e por mais que o meu dedo tenha coçado para eu investir de novo em renda variável para aumentar a minha renda passiva aí que eu recebo todos os meses, eu retornei com esse aporte para a minha reserva de emergência, que hoje está no CDB do Santander. Então eu vou colocar aqui ao lado o print do aporte em questão, né? Foi praticamente o mesmo valor que eu resgatei lá do Cefisa, então do Sofisa, perdão. Então assim, voltei para o 0 a 0, continuei com a minha reserva de emergência como se eu nunca tivesse resgatado nada, e esse que é realmente o grande propósito, ficar ali preparado, e a minha intenção é que eu cubra um ano dos meus gastos fixos nesse CDB em específico do Santander. E aí ainda tem uma jornadazinha de leve aí para percorrer. Eu chutei para o alto e está em cerca de 50 mil no ano para a minha reserva de emergência chegar ali no seu teto que eu estou estipulando. E aí, aproveitando esse gancho, né, coloquei, além disso, quando recebi, né, o salário em questão do mês, o valor de R$ 200 de praxe que eu aplico, também está o print aqui do lado, nesse CDB do Santander. Mas aí agora vamos para a parte boa, que vamos falar do que pinga dinheiro na conta, que é o que eu mais acho interessante e pertinente, que é a renda variável. E esse mês de dezembro foi muito simples, porque assim como eu previ no vídeo anterior, o Bitcoin continuou andando de lado, ou seja, ele está muito abaixo da sua máxima histórica que ele atingiu esse ano, que foi aí, passou dos 100 mil, 120 mil dólares, e ele está ali sendo cotado entre 86, 87, às vezes bate uns 90, mas enfim, ele está oscilando muito nessa média. E com isso, o Coin11, que no meu preço médio dele, já que ele investe num índice que compra bitcoins, ele está muito desvalorizado. Meu preço médio está em mais de R$ 80 e ele está sendo cotado em cerca de 63, 65, também está oscilando aí nessa média igual o Bitcoin, que é o ativo que ele está lastreado. E aí, por conta disso, a maior parte dos meus aportes em renda variável foi no Coin11, assim como em novembro, porque ele aumenta exponencialmente os meus ganhos de renda passiva, paga aí mais de 1% ao mês, mesmo sendo descontado de imposto de renda por ser um ETF. Então, comprei mais 10 cotas desse ETF do Coin11, é o ETF do Bitcoin, digamos assim. E aí, com o que sobrou, eu resolvi colocar um novo fundo imobiliário na minha carteira. Um fundo imobiliário meio diferentão, que paga também muito bem, mas eu gostei muito mais da premissa dele, me atraiu bastante, eu já estava namorando há um tempo, e é um fundo imobiliário que loca terrenos, espaços para placas solares. Então, ou seja, eu tenho ali diversos terrenos, diversos territórios, e nesses territórios há a produção de energia solar através daquelas placas. Então eu julgo ser um mercado super estável, a gente sempre vai precisar de energia, até buscando aquelas premissas básicas de investir em ações seguras, energia é uma delas. Eu trouxe isso também para os fundos imobiliários. É um fundo que ele está sendo cotado a um pouco acima do valor que ele realmente vale, mas é porque ele não está muito bem precificado, porque o que é considerado nessa conta do valor patrimonial do fundo é muito mais o terreno que a empresa comprou, que no caso foi a Suno. Só que o que está sendo feito nesse terreno é muito mais proveitoso, tanto que ele paga mais de 1% também ao mês, e diferente do ETF do Bitcoin, esse é isento de imposto de renda. Então, assim, é um ganho bem relevante.
O fundo em questão, o nome é SNEL 11, ele é da Suno, grupo Suno, um grupo que também tem mais de um fundo imobiliário, também tem Fiagro. E vou deixar aqui para você o print lá do site da B3, já que eu acabei perdendo aí o print das ordens dessas compras, tanto do Coin 11 e tanto do SNEL 11. E aí o que sobrou de troco foi pouquinho e não deu nem para comprar uma cotinha de Klabin, que é o que eu geralmente faço. Mas, simbora, passado os investimentos do mês, vou te mostrar como é que tá o overview aqui da minha carteira. Mas então, simbora para o overview que eu comentei no início do vídeo. Bem, aqui na página inicial a gente vê o meu patrimônio total e o valor investido. E aí, como eu disse também no vídeo anterior, estou tomando um fumo bonito aqui, perdendo dinheiro no caso, mas é muito porque a maior parte dos meus investimentos eles estão na renda variável, então, ou seja, vai variar. Eu tenho uma quantia considerável nesse ETF do Coin 11, que eu falo que é a pimentinha da minha carteira. E aí é nessa que muita gente se assusta, porque se você concentrar maior parte do seu valor num ativo arriscado, e aí você vê esse ativo se desvalorizando, você pode, enfim, se desesperar e querer vender, e é aquilo, você efetivamente só vai perder dinheiro se você vender esse ativo. Como eu não vou vender o Coin 11, como eu acredito que o Bitcoin vai se recuperar, eu estou mantendo esta posição na minha carteira. Mas, em contrapartida, você observa aqui que dos quase 26 mil que eu investi, o meu dinheiro hoje está valendo quase 25, ou seja, uma diferença aí de 5% por conta da desvalorização do Coin 11. Ao mesmo tempo, a gente tem um lucro total aqui de quase R$ 1.300. Os meus dividendos recebidos já somam aí 2.600, quase 2.700, e nada disso está sendo considerado aqui nessa conta. Então, se você vê a diferença do meu patrimônio, de quanto que ele está valendo para o quanto eu investi, não considero o que eu já ganhei de investimentos. Ou seja, se você soma tudo isso, eu fico, na verdade, mais que no positivo. Aqui aparece só um recorte dos últimos 12 meses recebidos, ou seja, praticamente um ano aí foi 1.800 que eu recebi em 2025, isso vai ficar mais claro lá na frente quando eu for explicar. E aqui a gente tem a evolução do patrimônio, você vê, ó, em dezembro de 23, há 2 anos atrás, o meu patrimônio estava em 1.514 e aí eu tinha aplicado 1.584, ou seja, eu já vinha com uma leve desvalorização. E aqui, em dezembro de 2025 desse ano, o meu ganho de capital continua negativo, só que quase R$ 1.400. E aí os números são os mesmos que eu mostrei lá em cima. E aí você vê isso muito influenciado por conta aqui do ETF, essa corzinha em amarelo. Você vê que eu tenho 6.360 em valor de mercado. Lá embaixo vocês vão ver quanto que efetivamente saiu do meu bolso. Mas aí eu tenho uma parte nas criptos em si, ou seja, eu comprei diretamente a criptomoeda e não um ETF que investe na criptomoeda. Parei porque eu preciso de renda passiva nesse primeiro momento. Aqui em ações também dei uma pausa porque eu preciso de pagamentos recorrentes e as ações não fazem isso, está em 3.847. Na renda fixa, que é a reserva de emergência, estou aí com pouco mais de 3.500 por mês. E nos fundos imobiliários, que é um dos meus ativos favoritos, se não for o mais, estou aí com quase 10 mil investido em fundos imobiliários que me pagam todos os meses, isento de imposto de renda, o que é bom demais. Aí aqui nas ações um leve, passando muito rápido porque eu não tive muita movimentação esse ano. Estou fechando aqui com 80 ações do Banco do Brasil, é a única que está desvalorizando. As demais estão com uma valorização muito boa, ou seja, se eu tivesse investido mensalmente em ações, esse número poderia estar até muito maior. Tirando aqui Americanas, né, que é o patinho feio da minha carteira, e já tem vídeo aqui explicando por que eu comprei Americanas. Aí agora os fundos imobiliários, vamos lá, Vegir 11, meu fundo de papel aqui mais antigo da minha carteira, tá com uma valorização muito boa, meu preço médio 9,55, ele está valendo 9,78. O RZTR, que é meu fundo de terras agrícolas, esse valorizou também muita coisa, já não vou mais conseguir comprar ele, eu queria bastante, estou com poucas cotas, já está acima do seu valor patrimonial, tá vendo? P sobre VP, o Vegir 11, ele está com 1, cotado a 1, ou seja, ele está valendo exatamente, está sendo negociado em bolsa exatamente ao seu preço justo, a quanto ele realmente vale. Já o RZTR não, ele está sendo cotado a 98,43, ele está 2% acima do que ele realmente vale.
Então a gente chega aqui para baixo, tem o REC-R11, que é o meu fundo de papel também, que investe mais no IPCA. Ele está desvalorizando, então, ou seja, é um fundo que eu consigo comprar mais. Só não comprei nesse mês de dezembro porque eu quero uma posição muito maior em fundos de tijolo, em fundos de terrenos, de territórios que realmente existem e não em dívidas. Então, até por isso que eu não comprei o REC-R. Tem o HGBS, que é um fundo de shopping, também está levemente desvalorizado frente ao meu preço médio, está descontado, você vê, está abaixo de 1, mas também é um fundo que não me paga tanto assim quanto o Snell 11, por exemplo, e eu quero muito acelerar essa minha renda passiva para começar a amortizar o meu financiamento. Aqui o meu Gari 11 também está mais valorizado do que quando eu comprei, está levemente descontado ainda, com 0,96 de P sobre VP. O Snell 11, o que eu comentei, ele está acima do seu preço patrimonial, mas pelo que ele entrega, ele tem resultados excelentes, você vê, ele está pagando 14% ao ano, então isso é um número realmente muito bom e ele é muito constante quando você olha ali o fluxo de pagamentos dele mês a mês. E o meu Fiagro, que é o patinho feio aqui da carteira, estou quase chegando num valor que eu consiga me livrar dele, porque eu não quero nada correlacionado a XP. Eu peguei asco dessa empresa e não quero nada deles na minha carteira. Para eu não ficar tanto no prejuízo, só estou esperando ele pelo menos ficar ali no 0 a 0 para me desfazer e comprar outras coisas. As minhas criptos eu tive 0 mudanças nesse decorrer de 2025. Já em janeiro eu comecei a deixar de investir neles, mas você vê que o preço do Bitcoin, né, já está muito perto do meu preço médio. Isso aqui já estava mais de 500 mil em momentos do ano, então eu não estou com uma variação positiva muito forte em Bitcoin. Aí aqui tem minhas outras moedas, o Ethereum, o TRX, que foi uma aposta que deu até muito certo, você vê, valorizou mais de 100%. Se eu tivesse aplicado mais do que, acho que foi R$ 120, iria ter ganhado o dobro, né? Mas enfim, não é algo que eu esteja disposto a arriscar tanto assim em criptos. Aí essa outra aqui que é BNB, que é a moeda de onde eu faço as compras de cripto na exchange chamada Binance. E essa daqui foi o tiro que não deu certo. Comprei ela a 9 centavos, hoje ela está a 1 centavo, mas também não vou vender não, vou deixar ela aqui por enquanto. Aí agora, essa daqui que é a situação que está fazendo o meu patrimônio tomar um fumo, digamos assim, né? O meu preço médio nele, vocês estão vendo, tá 82,41. Se você multiplicar isso pela quantidade, dá 8.240. E quanto que ele está custando hoje? R$ 63. Então, ou seja, 6.360, que é o que ele vale hoje. Então, é por isso que eu estou com uma variação tão grande. Ó. Eu estou com menos 1.881. É como se eu tivesse perdido esse valor. Mas eu só vou perder de fato se eu me desfazer, se eu vender esse ativo. E não é algo que está nos meus planos. Eu estou aproveitando esse preço menor para investir mais e abaixar esse preço médio. Para quando eu atingir uma renda passiva vinda só dos fundos imobiliários que passe R$ 1.000, 1.100 por aí eu começo a me desfazer do coin para comprar diretamente o Bitcoin. Aí aqui BTR é só uma cotinha da ação do Nubank, que é uma BDR, porque ela é, na verdade, investida lá fora e é lastreada aqui no Brasil. Eles não estão diretamente na nossa bolsa, sim na bolsa dos Estados Unidos. Isso aqui eu ganhei por ser cliente, mas está aqui. Já tentei vender algumas vezes, não consegui, porque eles vivem alugando essa ação. Enfim. E por último, a minha renda fixa, que está aqui. Apliquei R$ 3.400 e vale R$ 3.542. Você vê que não é um ganho muito expressivo, mas a reserva de emergência não é para isso, é para você ter um dinheiro ali para resgate de fácil acesso. Aí agora, quando a gente vem aqui para os meus proventos, vamos ver a evolução de 2025. A gente começou o ano recebendo R$ 86,51 e quando você olha para pagamento recorrente, ou seja, o que vem de fundo imobiliário, porque a ação não paga todo mês, na verdade esse valor é de R$ 62,15. E aí a gente fecha o ano aqui em dezembro recebendo 103,74 dos fundos imobiliários e 110,16 dos ETFs, porque o ETF também me paga todo mês. Então, ou seja, se eu somar tudo isso, eu vou receber aí, estou recebendo, né, de acordo com o último mês, R$ 223 de pagamentos de forma recorrente, ou seja, isso só vai aumentar no avançar dos meses, o que é realmente maravilhoso.
recebendo nem R$ 100 no começo do mês e encerrando o mês recebendo mais de 200. Essa é a maravilhosa bola de neve que vai se construindo por conta dos investimentos feitos mensalmente. A média de recebimento foi R$ 150, porque também considera as ações, enfim, e no total do ano foi aí 1.810,51. Eu vou colocar aqui na visão do gráfico para ficar ainda mais impactante. Quando você olha aqui, ó, vou colocar todos os anos. A gente vê, ó, em 2020 nem R$ 30, em 2021 48,87, quase 50, em 22 152, em 23 foi R$ 200. Em 2024 que eu comecei a aportar com mais força já foi para 412, ou seja, mais que o dobro, mas aqui em 25 é um absurdo, cara, ele explode. Ele sai de R$ 400 e vai para 1.810. É um avanço muito significativo, muito porque eu também estou focando em ativos que me pagam mensalmente. Não necessariamente eu queria isso por agora, eu queria de fato estar investindo também em ações, porque são ativos que me pagam também muito bem, que valorizam muito bem, que multiplicam muito melhor o meu patrimônio, mas o meu momento é de priorizar na renda passiva mensal, até eu conseguir chegar no valor da parcela do financiamento e começar a amortizar e investir ao mesmo tempo, enfim. Vai dar certo, esse é o caminho. Vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido. Me despeço de 2025 muito grato com o que eu tenho recebido dos investimentos, de como que isso vai prover um futuro muito melhor aqui para minha casa, para minha família. Eu espero de verdade que em 26 esse valor mais que dobre também, assim como aconteceu do ano passado para esse. Estou firme nesse propósito. Esse patrimônio a menor, né, do que eu investi por conta do ETF de Bitcoin não me assusta, pelo contrário, eu tenho realmente uma convicção de que isso é só passageiro e de que em breve isso vai se reverter. E também quero muito te estimular. Isso não é uma recomendação de investimentos, não é porque eu estou investindo dessa forma que você também tem que investir, mas é realmente um convite, até uma provocação para que você também comece essa jornada, comece a construir um patrimônio que vá te auxiliar a ter uma aposentadoria muito mais digna. A gente vê tanta crise política aí nesse Brasil. Em 2025, essa reta final então do ano, é cada notícia assim que deixa qualquer um assustado. E a intenção é nós não dependermos de governos ou de quaisquer outras pessoas, empresas, enfim, para termos ali um recurso mensal que vá nos sustentar, que vá nos sustentar nossa família e que principalmente vá nos fornecer qualidade de vida, porque hoje o tempo é o nosso recurso mais valioso e se a gente puder usar ele para desfrutar de tempo de qualidade e não ter que ficar se matando de trabalhar para conseguir prover o mínimo de dignidade para a gente, é realmente o melhor cenário que eu particularmente julgo. Não sei se você vai concordar comigo. Então, fique com Deus, um grande beijo, um grande abraço. Que em 2026, se você ainda não entrou, entre nessa jornada, ou se você já está, que você intensifique, dado o contexto socioeconômico que a gente tem no Brasil. Até a próxima.